Gente, hoje a gente vai finalizar a série de reflexões de janeiro e, de certa forma, já deixar o campo livre para as próximas reflexões que a gente vai fazer aqui na comunidade. A gente vai ler um texto hoje, mas nós vamos lendo esse texto ao longo do caminho, tá? Então, gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia comigo em Gênesis 2. E em Gênesis 2 nós vamos ler alguns textos aí, então vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta comigo. À medida em que a gente for caminhando juntos aqui, a gente vai lendo alguns textos. Se você tiver com a sua Bíblia elétrica aí, pode usar ela também, não tem problema. Gênesis capítulo 2. Ao longo desse ano, o tema que nós estamos trabalhando, vou pedir para o Ivan começar aí a outra apresentação. É o essencial para uma vida plena. E a gente vem conversando ao longo das últimas semanas sobre uma sequência de ideias. A primeira delas está lá nesse texto fundamental do Novo Testamento para que você possa entender a missão de Jesus, que é João capítulo 10, versículo 10. Fica na anterior aí comigo aí, ô Ivan. Isso, joia. E depois a gente vai caminhando. João 10, nós vemos que Jesus anuncia o tema da sua missão sobre nós e conosco. Quando ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e experimentem vida plenamente. Então, ao longo do ano, a gente está meditando um pouco sobre isso. Note que Jesus, ele diz assim: eu vim para que vocês experimentem vida e vida plena, vida cheia, vida rica. A gente fez 4 reflexões até agora. Na primeira, nós falamos um pouquinho sobre a importância da gente ter a coragem de avaliar, a gente ter coragem de a coragem de avaliar a nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto que a gente conversou longamente, falando o seguinte: às vezes a gente vai vivendo mal, mas não tem coragem de parar e avaliar como nós estamos vivendo. A gente vai vivendo sem propósito, a gente vai vivendo sem sentido, a gente vai vivendo um pouco deprimido, a gente vai vivendo entristecido, sem alegria na vida, mas nós não temos a coragem de avaliar. Eu noto que muitos casais às vezes vivem assim, empurrando as coisas um pouco com a barriga, sem coragem para avaliar como está o casamento. Alguns profissionais vão empurrando a profissão com a barriga, sem coragem para avaliar a sua jornada profissional. Então a primeira coisa que eu insisto e reinsisto com você ao longo dessa série é: tenha coragem para avaliar a sua vida. Tenha coragem para avaliar a sua vida. Depois a gente falou um pouquinho sobre se a gente vai avaliar, a gente precisa ter um referencial. Como saber se a gente está vivendo bem, se a gente está vivendo mal, se a gente não tem uma referência? E nós conversamos que a referência, quem nos dá é Jesus. Jesus diz que Ele veio, morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida plena, vida viva, vida rica. E nós vemos que Jesus viveu essa vida plena. Ele viveu uma intensa comunhão com Deus. Ele vivia amando e servindo as pessoas ao seu redor. Jesus tinha uma plena sensação, um pleno senso de missão, de propósito na vida. Jesus sabia quem ele era, conhecia a sua identidade, sabia o que ele tinha que fazer, sabia para onde ele tinha que ir, e ele viveu intensamente isso daí. A terceira coisa que nós conversamos na terceira reflexão é que Jesus prometeu uma vida plena, e nós sabemos que isso é possível porque nós vimos que a igreja viveu essa vida plena. Então não fique pensando assim: isso é uma utopia, isso não dá para ser feito. Porque veja bem, às vezes a gente se esconde atrás de algumas desculpas, e uma das principais desculpas que eu ouço é a frase: isso é assim mesmo. E, não, estou vivendo no meu casamento, não está legal, mas isso é assim mesmo. Eu estou vivendo um pouco perdido na vida, um pouco sem rumo, sem propósito, mas isso é assim mesmo. Não pense assim.
Quando nós pensamos assim, nós estamos dando uma justificativa para nós mesmos, para justificar o estado em que as coisas estão. Na última vez que nós estivemos juntos, nós conversamos sobre o maior obstáculo para a vida plena, que é o seguinte: se Jesus já morreu por você para te dar uma vida plena, o que está nos impedindo de alcançar isso? Cara, vamos falar sério, por que a gente vive uma vida tão meia boca, tem hora? Por que Jesus, tendo vindo, tendo morrido por nós e tendo ressuscitado e depositado sobre nós, a sua igreja, uma série de promessas maravilhosas, por que é que a gente continua derrapando? Por que é que a gente se sente como um carro preso na lama e o pneu vai e toda aquela fricção e a coisa não sai do lugar? Por que nós continuamos lutando com os mesmos pecados anos e anos? Por que a gente não vê transformação na nossa casa, no nosso casamento? Por que é que as coisas estão no mesmo lugar? Tem hora que nós temos que nos indignar. Existe uma satisfação e um contentamento que é perigoso. Sabe por quê? Porque te deixa no mesmo lugar. Então, algumas vezes, Deus tem que trazer um descontentamento doloroso no nosso coração, para que a gente se mova, para que a gente levante a poeira, para que a gente decida fazer alguma coisa a respeito de como nós temos vivido. E eu te convoco hoje a ter esse descontentamento. Não fique contentado, fique descontente se você não tem vivido como deveria, ou se a sua vida não é tão abundante como poderia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o seguinte: existe um perigo quando nós falamos sobre como alcançar uma vida plena. Nós falamos em uma das nossas reflexões que a nossa cultura, ela pode te dar falsas respostas sobre o que é uma vida plena. Vou te dar um exemplo. Alcançar uma vida plena é ter um baita de um carro na garagem, ter uma casa no CEP mais caro da cidade, ter uma casa de praia e de veraneio e ter muito dinheiro no bolso. Sucesso, dinheiro, vida plena, é isso daí. Só que isso é um reducionismo, porque a nossa vida não se reduz a dinheiro. Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro, mas são pessoas que lutam muito em outras áreas da vida, nas quais elas colecionaram muitos fracassos. No casamento, na criação dos filhos, na saúde, detonaram a própria saúde correndo atrás de dinheiro. E no final das contas, elas são pessoas muito pobres, porque tudo que elas têm é dinheiro. Não existe ninguém tão pobre no mundo quanto alguém que só tem dinheiro no bolso, não tem mais nada. Não tem amigos, não tem alguém para amar, não é amado por ninguém. Essa pessoa sofre de uma pobreza terrível e triste. Então, no final das contas, a vida plena não pode ser reduzida a isso, ter dinheiro, ou ter sucesso na carreira, ou ter sucesso na família. Nós precisamos de múltiplas dimensões de plenitude na vida, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vou mostrar para vocês como Deus nos criou como seres complexos, multidimensionais, e que quando a Bíblia fala sobre vida plena, sobre prosperidade, sobre a bênção de Deus, ela não está falando só sobre sucesso, ou só sobre dinheiro, ou só sobre família. Ela está falando sobre diversas coisas. Não diversas, porque diverso é muito, mas está falando sobre 7 coisas. Então vou pedir para que você olhe comigo, Gênesis capítulo 2, quando a partir lá do versículo 7 nós lemos assim. Está contando, vou ler a partir do versículo 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra, do tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vou pedir para o Ivan avançar um aí comigo, e mais um. Isso. Então a primeira dimensão com a qual nós fomos criados foi a espiritualidade. Deus criou o homem como um ser espiritual. Deus deu ao homem um sopro, um ruar de vida, como diz no original, que fez com que algo do próprio Deus fosse colocado no homem.
É isso que nós chamamos de a imagem de Deus no homem. Existe em nós uma dimensão chamada espiritualidade. Nós não somos só um corpo biológico, nós temos espírito, nós temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Isso quer dizer, por exemplo, entre muitas coisas, que nós temos uma aspiração, nós temos uma sede de Deus dentro do nosso coração. Nós temos uma necessidade de Deus. Assim como você tem um corpo físico que precisa de água, você tem uma dimensão espiritual que precisa de Deus, que foi feita para se conectar com Deus. Você e eu temos essa dimensão. E é engraçado como muitas vezes essa dimensão da nossa experiência humana, ela parece abafada pelo cotidiano, ela parece assim, estrangulada, suprimida, mas no final das contas, em alguns momentos nós sentimos aquilo que os pregadores evangelistas e avivalistas do século passado chamavam de o vazio da alma do homem. Não sei se você tem essa percepção de que em alguns dias existe um buraco dentro do nosso peito. A vida até vai bem, não tem nada de muito grave acontecendo, não tem nenhum problema muito grande acontecendo, mas existe um buraco dentro do nosso peito, uma ânsia, um negócio difícil de você nominar, e muitas vezes nós tentamos colocar várias coisas nesse buraco. Nós tentamos colocar dinheiro, trabalho, prazer, correria, família, filhos, e quanto mais coisa a gente coloca dentro desse buraco, esperando que ele encha mais, ele cresce. Porque, como disse o famoso evangelista Billy Graham, o homem tem um buraco no seu coração exatamente do tamanho de Deus. E como nós sabemos, Deus é infinito. O texto de Eclesiastes diz que nós fomos criados por Deus e que Deus implantou no coração do homem uma sede pela eternidade. Nós temos uma sede de Deus, nós temos uma sede de conexão com aquele que nos criou para Ele. Essa é uma dimensão. A segunda dimensão é a racionalidade. Note, por exemplo, quando ao longo do texto, lá no versículo 15, Gênesis 2,15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E então Deus traz os animais para serem nomeados pelo homem. Então note que esse homem criado por Deus, ele é capaz de se comunicar com Deus, porque Deus fala com ele, e ele é capaz de entender o que Deus está dizendo. Esse homem, ele é capaz de desenvolver linguagem, ele é capaz de ter entendimento, ele é capaz de nomear os animais, ele é capaz de desenvolver tecnologia, ele é capaz de cultivar o jardim. Então, esse homem é dotado de racionalidade. A nossa racionalidade é a maneira como nós elaboramos ideias sobre nós e sobre o mundo. Tem a ver com conhecimento, aquele conhecimento típico do que nós aprendemos na escola? Tem, mas tem a ver com mais do que conhecimento, tem a ver com a nossa maneira de ver a vida, de conhecer a vida e de nos engajarmos na vida. A racionalidade é aquela faculdade por meio da qual nós elaboramos raciocínios lógicos, é aquela por meio do qual nós entendemos o outro, nós entendemos a nós mesmos. Mas não temos só espiritualidade e racionalidade, nós temos o que mais aí, Ivan? Nós temos as nossas emoções. Note que ao longo desse texto, logo depois que os animais são criados, Deus faz o homem cair no sono, e o homem, uma vez adormecido, Deus tira dele uma costela, faz da costela a mulher que será ajudadora idônea do homem, e quando Deus traz a mulher para o homem, ele fica emocionado e diz assim: essa sim é carne da minha carne, essa sim é osso dos meus ossos. E existe um afeto entre eles. Nós somos seres de afeto, nós somos seres de sentimentos. Nós nos sentimos tristes, nos sentimos alegres, nós nos sentimos felizes, e as emoções são uma parte legítima, normal e bonita da nossa experiência humana. Quando nós temos uma visão sobre o homem que exclui as emoções ou que olha para as emoções com suspeição, nós não estamos sendo legítimos ao autenticar as emoções como uma parte da nossa experiência humana que é criada por Deus e dada por Deus. Mas além das emoções, nós temos o nosso corpinho físico.
corpinho físico que Deus nos deu faz de nós um ser muito distinto em toda a criação, porque de todos os seres que Deus criou, ou são seres físicos, ou são seres espirituais. Os anjos, por exemplo, assim como o próprio Deus, são seres espirituais. Eles têm razão, eles têm volição, eles têm emoções, eles são seres, eles são pessoas, mas eles não têm o quê? Um corpo físico como nós temos. Os bichinhos criados por Deus, elefante, o hipopótamo, a girafa e até o ornitorrinco, todos eles foram criados por Deus, com exceção da barata, sobre a qual jaz uma grande dúvida, né, se não foi um efeito direto da queda e da mão do inimigo, né? E alguns são de concordar comigo. Mas, de todos esses bichinhos que Deus criou, eles têm uma existência física, eles têm um corpo, mas eles não têm a nossa espiritualidade, eles não têm racionalidade, eles não têm os nossos afetos, as nossas emoções. O homem é o único ser do universo que tem um corpo físico como os animais, e que tem espiritualidade como os outros seres gloriosos criados como os anjos. Além do corpo físico, nós temos a dimensão dos nossos relacionamentos. Deus vem ao jardim todos os dias se relacionar com o homem. Mas, mesmo assim, Deus diz assim sobre o homem no jardim do Éden: não é bom que o homem esteja o quê? Só. Vou fazer para ele uma ajudadora que lhe seja idônea. E então ele cria a mulher. E o homem passa a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento vertical, e um relacionamento com o seu semelhante, um relacionamento horizontal. E nós fomos criados para relacionamentos, e essa é uma dimensão essencial da nossa experiência humana. Os nossos relacionamentos, eles são parte essencial da nossa experiência humana. Nossos relacionamentos envolvem nosso casamento, relação com amigos, com filhos, e a relação aqui junto com a nossa comunidade. Deus nos criou assim, é parte integrante da nossa experiência humana. Eu noto como a nossa geração, ela muitas vezes é uma geração mergulhada em ansiedade e depressão, em parte por causa da grande solidão que os nossos jovens experimentam. São milhares de conexões virtuais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas amigo de sentar e abrir o coração não existe. A geração antiga, eles tinham os poucos compadres e comadres. Eram pessoas que caminhariam com você pela vida, que ouviriam você sobre as queixas do seu casamento e que no final iam pegar na alça do seu caixão. Mas a minha geração não conhece isso. Nós temos relacionamentos superficiais, nós temos relacionamentos artificiais. No fundo, nós nos sentimos solitários. E essa é uma dimensão legítima, criada e dada por Deus. Mas não apenas os relacionamentos, mas a dimensão do propósito. E aqui, cara, eu tenho meditado muito sobre isso nos últimos anos. Quando Deus cria o homem, Deus entrega ao homem a criação. Ele fala assim: dominem sobre as aves dos céus, os peixes do mar, os animais do campo. E ele entrega a criação ao homem e entrega o jardim para que o jardim seja cultivado pelo homem, e também entrega os animais para que o homem dê nome aos animais. Então Deus coloca o homem no Éden, mas Deus coloca propósitos e missão para aquele homem. Aquele homem não está lá assim, entre aspas assim, de férias. Ele não está lá simplesmente curtindo as coisas, ele está engajado com Deus na missão de tornar o Éden um lugar mais bonito ainda do que aquele o qual Deus havia criado. Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo. Cultivar significa embelezar, fazer florescer, tornar mais belo. E eu te digo, Deus tem para todos nós aqui essa dimensão do propósito. Deus te criou com dons específicos, talentos específicos. Deus te deu habilidades únicas e pensou, sonhou, planejou uma missão para você, na qual você vai se sentir útil, na qual você vai se sentir capaz, na qual você vai se sentir relevante, importante, na qual você vai servir pessoas, abençoar pessoas. Essa é uma dimensão muito importante da nossa vida. Cara, a minha experiência recente me diz que uma das coisas mais tristes que pode acontecer na vida de uma pessoa é passar por um período longo de desemprego. Eu já havia pastoreado pessoas desempregadas, mas é muito triste, cara, quando uma pessoa vai se sentindo assim, que não tem lugar para ela no mundo, que o que ela faz não ajuda ninguém, que ela não é útil, que ela não pode abençoar, que ela não pode ajudar. É como se ela se sentisse como um jogador
para o qual não existe lugar no time. E isso muitas vezes também tem trazido grande dor e sofrimento sobre as pessoas da nossa geração. Note que eu não falo propriamente sobre emprego e trabalho. Vocês entendem? Nem todo mundo tem emprego e trabalho nos termos formais de CLT, de carteira assinada, como a gente conhece, tá? Eu tenho pregado durante muitos anos que nós, como igreja, a gente tem que protestar contra essa desvalorização do trabalho de casa. A gente tem que protestar contra isso, cara, isso está errado. Uma mãe que abre mão do seu trabalho para ficar em casa e cuidar dos seus filhos e servir a família, ela se engaja numa missão dificílima, perigosa e gloriosa. Então a gente tem que rever isso, como se isso fosse sem importância. Ah, qual é a sua profissão? Ah, eu não trabalho, eu sou do lar. Olha só, do lar é o trabalho mais difícil que existe no mundo. Eu estou aqui para dizer isso. Rapaz do céu. Se a gente não aprender a lavar prato para a glória de Deus, entender que Deus está contente ali naqueles atos singelos, rotineiros e repetitivos do cuidado do lar, a gente não encontra felicidade onde Deus nos colocou. Então note que propósito não tem a ver só com emprego e trabalho, mas a maneira como Deus te usa na sua família, na sua casa, na vida de quem Deus te colocar. E por fim, essa última dimensão, cujo nome foi difícil eu achar, mas que eu coloquei de dimensão sabática. Dimensão sabática. Lá no início do capítulo 2, diz assim, 2:1. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara da criação. Note que Deus, no sexto dia, Ele termina toda a criação. No sétimo dia Ele faz o quê? Ele descansa. Mas por que Deus descansa? Deus está cansado? Imagina Deus sentado assim, escorado numa parede, falando, rapaz, foi pesado demais. Nossa, estou cansado. Nossa, preciso de umas férias, rapaz. Daniel, acabei de criar a mulher, me deu um trabalhão, rapaz. Nossa, porque a mulher é um bicho complicado. Foi duro criar esse bicho. Ficou bonito, rapaz. Não tem nada mais bonito na criação, mas me deu um trabalho. Agora o trabalho é todo do homem. Vai, Deus te abençoe. Estou delegando agora. Não. Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou porque Ele queria curtir aquilo que Ele havia criado. Ele para no sétimo dia para olhar toda a criação e se deleitar naquilo que havia criado. Então, essa dimensão da nossa experiência humana é a experiência do descanso, do lazer, da brincadeira, do riso, da diversão. A vida não é só trabalho, a vida não é só ganhar dinheiro, a vida não é só criar os filhos, a vida é se divertir também. A vida é fazer um churrasco na sua casa e chamar o pastor. Faz um churrasco, chama o pastor. Entendeu? A vida é você marcar uma viagem, paga a passagem do pastor para que ele vá também junto com você. Entendeu? A vida tem essas 7 dimensões. E como resultado dessas 7 dimensões, isso que eu chamo de senso de identidade. Esse senso de quem eu sou, aonde Deus me colocou. Mas é como se fosse um resultado de todas as 7 dimensões anteriores. Então, vamos revisar aqui. Nós somos criados com espiritualidade, racionalidade, com emoções, com um corpo físico, relacionamentos, propósito e uma dimensão sabática. Agora, eu quero pontuar algumas coisas. Vou pedir, o Ivan pode parar aí, que a gente vai olhando isso daí juntos, mas eu vou refletir com vocês algumas coisas aqui no encerramento do nosso tempo juntos, que é o seguinte. Em primeiro lugar, o pecado afetou todas essas dimensões. Quando nós vemos o homem no Éden, nós vemos que o homem foi criado para ter uma vida plena. Foi para isso que ele foi criado. Nós fomos criados para experimentar todas essas dimensões na sua máxima potência, na sua plenitude. Deus colocou o homem num jardim maravilhoso, deu a ele uma esposa maravilhosa, eles desfrutavam da presença de Deus, desfrutavam da presença um do outro, tudo estava perfeito. Mas o pecado entra aí, essa rebeldia da criatura contra o Criador. E por causa desse relacionamento rompido com Deus, todas essas dimensões foram afetadas.
todas elas foram trincadas, todas elas foram prejudicadas. Quantos jovens, por exemplo, eu não conheço, que chegam na casa dos 30 anos sem ter nenhuma dimensão do propósito que Deus tem para eles? Quantas pessoas eu pastoreio com as emoções bagunçadas, com as emoções misturadas? Quantas pessoas nós vemos, e não poucos cristãos, que têm problemas de relacionamento tremendo com os pais, com os amigos, que se sentem solitários. O pecado, ele foi decepando, quebrando cada uma dessas dimensões. O que é que Jesus está fazendo por nós ao morrer na cruz do Calvário? Ele está consertando as coisas. Ele está curando cada uma dessas dimensões da nossa vida. Todas elas juntas. E aqui eu vou falar de pelo menos 3 perigos. O primeiro deles eu já citei, que é reducionismo. Se uma dimensão da nossa vida não vai bem, essa dimensão afeta as demais. Guarde isso. Se uma dimensão dessas 7 não vai bem, isso pode afetar e detonar as demais. Eu vou dar 2 exemplos só. Perceba comigo que sem a dimensão da espiritualidade, sem a nossa conexão do nosso relacionamento com Deus, se ela está mal, nós estamos frios na nossa caminhada com Deus, isso prejudica todas essas áreas, mas prejudica, por exemplo, os nossos relacionamentos horizontais. Porque que amor você vai dar para as pessoas à sua volta se você não está experimentando o amor de Deus? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Que perdão você vai dar para o seu cônjuge quando ele te ofende, se você não tem dimensão de que é perdoado por Deus generosamente todos os dias? Então você fica sem recursos para as lutas e desafios dos seus relacionamentos horizontais se você não caminha com Deus. Agora pense comigo como, por exemplo, a dimensão sabática do descanso. Se você não descansa, se você não tem divertimento na vida, se você não se alegra, e se sua vida vai virando uma rotina maçante de trabalho, criação de filhos, pagar as contas e tal, em algum momento você se vê vazio. Você se vê moído pela rotina. E bicho, a gente que é casado, a gente sabe que rotina é uma palavrinha pequena, mas perigosa pra caramba. Porque aquele troço vai ficando uma repetição maçante, entediante, cansativa, e a gente vai ficando sem alegria de viver. Não quer dizer que você, tipo assim, tem um problema grande, mas essa repetição cíclica, entediante da vida, isso deixa a gente sem brio, sem vontade de viver. Note como a dimensão sabática ela é importante. Como é importante, cara, como é maravilhoso a gente reunir os amigos no entorno da mesa, comer uma comida gostosa e rir, e contar histórias, e rir juntos, e nos alegrarmos. Então, se uma dimensão da sua vida não vai bem, isso pode afetar as demais. A sua saúde física, por exemplo, pode atrapalhar seus relacionamentos, pode atrapalhar suas emoções, pode atrapalhar sua espiritualidade. A segunda coisa são prioridades erradas. Prioridades erradas. E eu te digo, cara, como eu tenho pastoreado gente que precisa fazer uma revisão completa das prioridades de vida. O que eu tenho visto muito na cidade de São José, por causa do nosso foco excessivo em trabalho e carreira, é assim: trabalho, dinheiro, família, lazer, descanso, e o que resta, talvez eu entregue para Deus. Dinheiro lá no topo, trabalho antes de tudo, família logo depois, mas não tão importante assim. Depois lazer, viagem, e Deus se der tempo. O grande problema é que quando nós vivemos pelas prioridades erradas, ouça essa frase: você molda suas prioridades, mas depois de um tempo as prioridades moldam você. Você molda suas prioridades, escolhe o que é mais importante, o que você valoriza, o que você coloca em primeiro lugar. Mas depois de um tempo, aquilo passa a moldar você, seus valores e suas atitudes. E não é difícil de imaginar que alguém que valoriza excessivamente o dinheiro e a carreira e o trabalho, vai sim deixar o cônjuge exposto, vulnerável e solitário. Vai deixar os filhos com um senso de abandono. Vai começar a se embolar no caminho da vida, só para ser bem-sucedido fora de casa e fracassado dentro do lugar mais importante da sua vida, que é o seu próprio lar.
Então, como é importante ter as prioridades certas na vida. E Deus tem que ser a primeira coisa. Bicho, se você não colocar Deus em primeiro lugar da sua vida, eu te digo, as coisas podem até dar certo para você, mas vão dar errado. Porque até o seu sucesso será um veneno para você. Será uma coisa que vai te desviar do verdadeiro caminho. Até isso, até as coisas boas vão fazer mal para a sua alma, porque vão reforçar para você que você não precisa de Deus, que você não precisa caminhar com Deus, e que no final das contas você se basta, e que você pode resolver a sua própria vida, e pode ser feliz por você mesmo, e tudo isso é mentira, do princípio até o fim, da primeira palavra até a última. Se Deus não for a primeira pessoa, a primeira prioridade, o esteio de tudo, o centro de tudo, nós ficamos ameaçados pelo caminho. Eu digo, invista no seu relacionamento com Deus e você vai estar investindo em tudo. Todos os dias eu abro a minha Bíblia, leio a minha Bíblia, aplico a palavra no meu coração e oro a Deus pedindo a perdão pelos meus pecados e peço que Ele segure na minha mão. E fazendo isso eu estou investindo no meu casamento, no meu ministério, na vida dos meus amigos, eu estou investindo em todos vocês, investindo na minha relação com Deus. É de lá que flui a vida. É de lá que flui a cura, é lá que habita a paz, é lá que está a perseverança, é por Ele que nós continuamos. Invista na sua relação com Deus, esse é o melhor investimento, coloque Ele em primeiro lugar, coloque a sua família antes da sua carreira, antes de dinheiro, coloque os seus filhos antes da sua conta bancária, coloque a sua esposa antes do seu trabalho, do seu chefe, coloque cada coisa no seu devido lugar, e eu te digo, Deus abençoará você. Deus abençoará você. Você será bem-sucedido com a medida de sucesso que Deus tem para você, sem deixar pelo caminho um rastro de fracassos. E no final das contas, você se alegrará em saber que é muito mais importante e também muito mais difícil ser um bom marido do que ser um bom profissional. Eu te digo isso, cara. É mais fácil você ser um executivo bem-sucedido do que uma boa esposa. É mais fácil você ser uma pessoa de sucesso na carreira do que ser uma boa mãe e um bom pai. Então priorize conforme Deus prioriza. Deus no centro de todas as coisas. Nossa família antes, nosso trabalho depois. E aí você pode vir estruturando outras prioridades. Deus antes de tudo sempre. E em último lugar, equilíbrio. Equilíbrio, nada de mais, nada de menos. Eu noto como algumas tradições cristãs diferentes, elas enfatizam diferentes coisas, né? E existe um perigo aí. Por exemplo, nós presbiterianos, historicamente, nós somos muito racionalistas. E suspeitamos das emoções. Suspeitamos das intuições. Mas as emoções foram dadas por Deus. E o intelecto, ele foi tão prejudicado pela queda quanto as emoções, sem mensuração de valor. As emoções são parte importante daquilo que nós vivemos. Já os pentecostais, por exemplo, nossos irmãos pentecostais, eles desconfiam da racionalidade e confiam muito nas emoções. Mas a razão é uma faculdade dada por Deus. No final das contas, nós temos que ter mais equilíbrio, não enfatizar uma coisa em detrimento da outra. O que eu quero dizer é que todas essas dimensões são importantes. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, uma pergunta para você. Em qual dessas dimensões hoje você não vai bem? Em qual dessas áreas você precisa de cura? No seu relacionamento com Deus? Na sua maneira de entender e de enxergar a vida? Nas suas emoções, você precisa de cura emocional de coisas que aconteceram com você, abandonos e rejeições? Você precisa de cura nos seus relacionamentos? Você precisa de cura física, porque o seu corpo foi somatizando as coisas que você experimentou? Você precisa descobrir o seu propósito, porque você está assim à deriva na vida, sem um rumo, sem um caminho, sem uma missão. Você precisa de cura na área do descanso, você precisa aprender a relaxar mais, a descansar na boa mão de Deus, a curtir as coisas boas que Deus tem te dado e se alegrar mais com as coisas boas que Deus tem te dado. O que é? Em qual dessas áreas você precisa de cura, de renovo, de transformação? Você precisa sair daqui hoje pensando nisso. Porque com certeza existe alguma área na qual nós precisamos prestar atenção em 2022. Porque essa área pode colocar todas as outras a perder. Todas as outras. E eu quero encerrar com uma promessa.
Eu tenho meditado muito sobre o fato de que, às vezes, nós cristãos, nós tomamos a promessa de vida eterna de Jesus como uma espécie de um escapismo, sabe? Do tipo assim, eu estou vivendo uma vida miserável aqui e agora, mas quando Jesus voltar, finalmente eu vou ser feliz, eu vou ser livre. E existe uma tônica de verdade nisso daí mesmo, porque nós não podemos esperar ou ter expectativa de uma vida sem sofrimento, por exemplo. Isso não é real, não é uma promessa bíblica. Mas pense como nós muitas vezes utilizamos a promessa de um reino que virá como uma desculpa para não vivermos com Deus intensamente aqui e agora. E eu tenho treinado meu coração para me indignar com algumas coisas e para não aceitar mais algumas coisas. Porque um dos aspectos da obra de Jesus é que a obra de Jesus é curativa. Note quando o profeta fala sobre o ministério do Messias, dizendo assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e aflito. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos o quê? Sarados. Existe uma cura na obra da cruz. Existe saúde vindo da cruz para você e para mim. Existe renovo. E isso não é só na nossa espiritualidade, não é só uma realidade espiritual, é uma realidade que alcança cura nos relacionamentos, cura na saúde física, cura na nossa maneira de encarar a vida, cura no propósito, cura. Nós não podemos mais aceitar uma geração de cristãos tão adoecidos como nós somos. Nós não podemos mais. Não tem sentido. Se Jesus morreu e ressuscitou para que eu vivesse uma nova vida, e essa nova vida é viva, é rica, é plena e vitoriosa, como poderia eu viver uma vida tão medíocre e apática como essa que eu tenho vivido? Eu não posso mais me conformar com isso. Eu tenho que me indignar, eu tenho que me descontentar, eu tenho que me incomodar. Ah, quer dizer, Jesus, que você agora virou um triunfalista? Não é isso. Sofrimentos virão, Jesus disse que no mundo nós teremos tribulações e dificuldade, tudo isso está na conta. Mas, queridos, nós temos vivido muito aquém do que Jesus conquistou por nós. Nós temos vivido muito aquém, você sabe do que eu estou falando, você também sente isso. Você também tem essa percepção de que nós poderíamos viver como igreja de Jesus uma vida muito mais pujante do que nós temos feito até agora. E que a nossa igreja, essa geração atual, é xoxa. Não é como outras gerações de cristãos que enfrentaram dificuldades muito maiores do que as nossas e foram mais exitosos. Que nós não sejamos como aquela geração que rodou no deserto e morreu lá. Não. Que nós sejamos como a geração de Josué, que entrou na terra que foi prometida, que foi vitoriosa, que lutou, que batalhou, que suou a camisa, mas que não parou de lutar até ver todas as promessas de Deus cumpridas. Não pare de lutar. Não pare de lutar, não seja covarde agora. Não seja covarde agora. Não pare de lutar. Avance mais um pouco. Busque o Senhor mais um pouco. Não pare de lutar, não entregue os pontos, não jogue a toalha no chão, não faça isso. Não faça isso. Outras pessoas precisam de você. Sua família precisa de você. Nós precisamos de você. Não faça isso. Nós não temos o direito de parar quando Jesus seguiu firmemente até o fim da cruz do Calvário, para que nós pudéssemos experimentar uma nova vida. Uma nova vida. Isso não sai de mim nos últimos dias, uma nova vida. Essa nova vida que é plena, que é rica, que é vibrante, que é poderosa, que é cheia de amor, cheia de compaixão, essa vida que é cheia de virtude, cheia de santidade, essa vida que marca a vida das pessoas. Nós temos que descontentar um pouco mais. Nós temos que ficar incomodados um pouco mais, para que finalmente nós possamos buscar a vida plena que Deus tem para nós. Ao longo da continuidade desse ano, nós vamos trabalhar essas 7 dimensões, começando pela primeira, espiritualidade. Nós vamos entender o que é o nosso relacionamento com Deus,
quais as promessas de Jesus no seu relacionamento com Deus, tudo que nós podemos e devemos buscar. Nós vamos conversar sobre cada uma dessas dimensões, e eu estou muito animado para encontrar você em todos esses papos, para que nós possamos pensar juntos, como eu posso viver uma vida mais plena, porque Jesus já morreu e já ressuscitou por nós. Existe uma promessa colocada sobre nós, nós não vamos parar, até que Deus derrame todo o seu cadinho de promessas sobre a nossa vida. Vamos orar juntos? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Jesus, nós queremos ser usados pelo Teu Espírito. Então vem derramar sobre nós, sobre os nossos casamentos e as nossas famílias um renovo, um vento do Teu Espírito, levando para longe essa névoa de comodidade, essa névoa de conforto. Gera mudanças importantes, Senhor, na nossa relação com você, no nosso casamento, na nossa família. Traz cura emocional, traz um senso de propósito e uma paixão pela missão que o Senhor encravou no nosso coração. Traz uma capacidade da gente rir, de se alegrar, de experimentar e divertir, de, Senhor, desfrutar das coisas boas que o Senhor tem nos dado. Jesus, você já morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida plena. Não permita que, Senhor, nós possamos viver ou experimentar menos do que tudo aquilo pelo que você morreu para nos dar. Jesus, você foi até as últimas consequências, o preço pago foi alto demais, a sua vida, o seu sangue, para que finalmente nós pudéssemos sair da morte para a vida, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para que nós fôssemos uma nova criatura, para que nós pudéssemos dizer como Paulo: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Todas as coisas antigas se passaram e agora tudo se fez novo na minha vida.
Senhor, em nome de Jesus, nos dá esperança, nos dá expectativa. Como nós sonharemos com coisas pelas quais nós não temos tido expectativa, nos dá expectativa, nos dá expectativa. Nos torna grávidos dessa expectativa, Senhor. Nos torna grávidos dessa expectativa. Uma expectativa que ora, uma expectativa que busca, que abre a Tua palavra, uma expectativa que luta contra o pecado todos os dias, que busca uma vida mais santa, mais reta, mais íntegra, que busca a Sua face, que quer abençoar o vizinho, que se preocupa com o fato de que exatamente agora pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus, e a obra de Jesus, e a boa notícia de Jesus. Senhor, muda o nosso coração, para que possamos finalmente viver uma vida plena. É no Seu nome e é para a Sua glória que nós oramos. Amém e amém.